Assim mesmo. A Michelle acabou caindo. Não sei qual o motivo. Aprendendo também. Deixa eu ver qual é o e-mail que Michelle deu aqui para ver se ele é do Gmail. Pode ser que seja por causa disso. Participantes. Michelle. Ah, de Gmail. Não sei o motivo não. Tenta voltar aí, Michelle. Avisa aí para ela, pessoal, para ela tentar voltar. Não sei se foi por causa da gravação. Beleza. Então, o primeiro item da aula de hoje vai ser o comentário da prova. Então, vamos abrir a prova aqui para dar uma olhada. Então, mandei as provas para vocês, né? Mandei para todos, individualmente. Todos devem ter recebido. Então, aqui, né? A primeira avaliação. Por que os modelos de referência são utilizados na implementação de redes de computadores? Eu já adiantei, coloquei algumas respostas no arquivo de anotações. Deixa eu abrir ele aqui. Arquivo de anotações matutino. Qualquer problema, viu, pessoal? Se vocês tiverem com dificuldade de escutar, manda aí um áudio ou digita aí no chat, relembrando. Então, por que os modelos de referência são utilizados na implementação de redes de computadores? Houve várias respostas, né? Boa parte delas colocou a definição de modelo, que não era o que estava sendo perguntado na questão, né? A gente colocou lá no arquivo de anotações, nas aulas anteriores, que modelo é uma representação simplificada daquilo que a gente deseja construir. E alguns de vocês colocaram somente essa definição, mas não se perguntava o que era o modelo, sim o que era o modelo de referência, né? Por que os modelos de referência são utilizados na implementação de redes de computadores? Então, respostas possíveis: para servir de guia para a implementação de uma rede de computadores de abrangência mundial, como a internet, é uma possibilidade, e para que diferentes fabricantes possam utilizar o modelo e permitir que seus equipamentos possam interagir corretamente, né? Aquela questão de como construir uma rede de computadores mundial se eu tenho diversos fabricantes, né? Dezenas, centenas, milhares de fabricantes diferentes de equipamentos de rede. Então, eles precisam seguir um modelo para que esses equipamentos de diferentes fabricantes possam interagir, né? Então, essa característica de diferentes dispositivos de diferentes fabricantes poderem se comunicar é chamada de interoperabilidade. É uma observação aqui sobre a resposta dessa questão. Ninguém escreveu nada no chat. Vamos lá, seguir. Estão vendo aí a tela, né? Dá só um like aí que estão vendo, tá tudo tranquilo. Bota aí no chat. Estamos vendo? Sim, beleza. Valeu. Seguir. Então, cite e explique os 3 tipos de enlace de comunicação que são utilizados em redes de computadores. Então, quem respondeu a pergunta colocou os 3 meios, né? Metálico, aiótico. Acho que quem não respondeu é que deixou em branco. Produção. 23. Deixa eu pegar aqui as provas de vocês para acompanhar. Não. Tá aqui. Então, quem respondeu, colocou, né? Metálico, ar e fibra ótica. Não teve muito problema, não, com relação a esse ponto. Teve algumas confusões ainda com o termo enlace, né? Cite e explica os 3 tipos de enlace de comunicação. Aí, quando a gente fala de enlace, a gente está falando de como os dispositivos estão conectados na rede vão trocar informação, né? O tipo de conexão. É disso que a gente está falando. Qualquer dúvida com relação à palavra enlace, você pode consultar um dicionário também, para poder ver uma definição. Tá? Mas aí foi bem tranquilo, essa segunda questão não teve muito problema com relação a citar, né? E aí, pessoal, o que eu notei
é que vocês abdicam do direito de ler o enunciado da questão. Porque, é claro, né, tem escrito cite e explique. E aí, muitas pessoas citaram e explicaram citando um tipo de cabo. Não, não era bem esse o objetivo da questão, né? Então, por exemplo, metálico, utiliza corrente elétrica. Isso é a explicação do tipo de enlace. Utiliza corrente elétrica para transmissão dos bits em meio metálico, como cabos UTP. Aí, aqui, a citar o tipo de cabo é um complemento da explicação, né? E não a explicação em si, tá? Então, o metálico era o primeiro que utiliza corrente elétrica. O A utiliza ondas eletromagnéticas para transmissão dos bits, né, propagadas pelo próprio ar. E o óptico utiliza a luz para a transmissão dos bits. O meio utilizado são as fibras ópticas que refletem os bits. 0, ausência de luz, 1, presença de luz, através de uma estrutura interna, que é de vidro, né? A estrutura interna da fibra óptica. Então era isso com relação à segunda questão. A terceira questão dizia aqui, explica o modelo referencial OSI, faça um diagrama das suas camadas e explique ao menos 2 características de cada camada. Então, novamente, né, a gente tem que ler corretamente o enunciado, prestar atenção, não sei se vocês ficam nervosos ainda, se já são do terceiro ano, não deveriam ficar. Então, tem aqui, né, explique o modelo referencial OSI, faça um diagrama. Então, algumas provas não apresentaram o diagrama, um diagrama simples, né, que a gente já tem das outras aulas. Se eu só reproduzir aqui novamente, não leva muito tempo. O diagrama simples seria uma tabela com sete linhas, uma coluna. E aqui é o diagrama. Professor, né, olha o chat. Tá. Está transmitindo a tela agora. Isso aqui não está aparecendo. Estou transmitindo. Alguém mais não está vendo, além de Eric Clebson? Ou estão conseguindo ver a tela? Responde com sim ou não, para deixar claro. Estão conseguindo ver a tela? Sim, beleza. Então tenta fechar, Eric Clebson, qualquer coisa que esteja aberta aí, além da apresentação, para não consumir banda, e de repente deve ser isso. Beleza. Estou vendo aqui que sim, joia. Avisa se conseguir voltar a ver. De toda forma, está gravando, vai conseguir ver depois. Vai sair e entrar de novo, tranquilo. Então, vamos colocar aqui, né? Vocês já conhecem isso. É uma parte de memorização. Então, a primeira camada que é a camada de aplicação. A segunda camada de apresentação. Aplicação, apresentação, sessão. Agora voltou. Beleza. Transporte, rede, enlace, física. Pronto. Aí, a representação do diagrama eu já atribuí um ponto. Vocês podem ver aí que de lado, eu acho que eu coloquei na prova de vocês também. De lado aí eu coloco a pontuação, né? Eram 3 pontos para essa questão. Então, 1 ponto valia o diagrama e a citação das camadas corretamente, e 2 pontos citar e explicar, né? Ao menos 2 características. Aí, para quem só citou, eu já saí atribuindo pontuação, tá? Então, tá aqui, aí faço um diagrama e explico ao menos 2 características, né? Então, características da camada de aplicação. Então, alguns de vocês responderam corretamente, né? Interface com o usuário. O usuário é uma característica. Vamos deixar bem organizado aqui. Interface com o usuário. Trata-se da camada onde o usuário possui acesso à rede. Outra característica, softwares o acesso
é obtido através de softwares como o navegador web. Vamos interagir um pouco aqui. Que outros softwares a gente usa para acessar a internet? Navegador web, aplicativos do smartphone. Escreve lá no chat, quem tiver alguma ideia. Aplicativos do smartphone. E aí, alguma sugestão? Jogos. Jogos? Boa. Jogos. Jogos online. Enfim, né? Então, ó, isso é citar duas características e explicar, né? Então, vamos lá. Características da camada de apresentação. A gente citou 3 características, né? Ao longo das aulas, da camada de aplicação, especificamente. Foram criptografia, compactação e compressão. Não. Criptografia, compactação e codificação. Criptografia, os dados são embaralhados utilizando uma chave para que fiquem ocultos durante a transmissão. Em vez de ocultos, eu vou botar ilegíveis. Ilegíveis durante a transmissão. A gente até citou, né, acho que foi no primeiro dia de aula, aplicativo dos smartphones, citou no primeiro dia de aula o exemplo da chave deslocando a letra A para o final do alfabeto, e aí fazendo a codificação. Compactação. Os dados são comprimidos antes da transmissão para que seja largura de banda seja economizada. Ou seja, quando você vai transmitir um arquivo, como a ISO do Ubuntu que a gente já baixou, que tem 700 MB, ela vem comprimida, né? Economizada. Vem comprimida porque comprimido o arquivo antes da transmissão faz com que eu consuma menos largura de banda, eu consuma menos recursos da minha rede, né? E codificação, os bits, os dados devem ser codificados para a base binária antes da transmissão. Vigie, computadores compreendem bits, zeros e uns. E a gente citou, né, a tabela ASCII durante a aula. Ver se alguém disse alguma coisa. Tá tranquilo. Aplicativo de transmissão peer-to-peer, isso. Hoje a gente, inclusive, vai falar TV, né, também, mesmo. Hoje a gente vai falar também, né, de redes peer-to-peer. Terminando aqui a explicação da prova. Vamos seguir. Então, tá aí, né? Pedi 2 e a gente tem 3 características da camada de apresentação. Vamos lá para a camada de sessão. Da camada de sessão. Então, essa sessão aqui é a sessão com 2 S, tá? É sessão de tempo, temporal. E aí, sincronização. Sincronização. Permite que
dois ou mais pontos finais de comunicação com sinônimo para sincronizar. Vamos encontrar aqui, sincronizar. Ajustar com precisão. Pronto, ficou bom. Ajustar com precisão a troca de dados. Aí você podia citar um exemplo, né? Sincronização de downloads. Uma vez interrompido um download, é possível continuar a baixar o arquivo do ponto de interrupção. Aí vem, na camada de sessão, embora no total, né, deviam ser 14 características, mas como na camada de sessão a gente só citou sincronização, então eu considerei 13. Mesmo que você tenha escrito 2 na camada de sessão, como a gente escreveu aqui, das 14 características eu pedi 13 na prova. Por isso que tem escrito aí na prova de vocês, se vocês conseguirem abrir de novo o PDF, vai ter a conta para o cálculo dessa terceira questão. Então, eu coloquei uma divisão por 13 e multipliquei por 2. Então, um ponto era do diagrama, apresentando as 7 camadas, e 2 pontos eram das características. Como eram 14, eu reduzi para 13, então ficaria aí, né? Quanto você fez, dividido por 13, vezes 2, que dá a pontuação arredondando para cima dessa questão. Assim foi feito o cálculo. Vamos seguir. Características da camada. Não era para fazer só ao menos 2? De cada camada, isso. Aí da camada de sessão, eu só cobrei uma, é isso que eu estou falando. Só uma da camada de sessão. Em vez de ser 14 no total, né, 2 por camada vezes 7 camadas daria 14, e aí ficou só 13. Eu só cobrei sincronização da camada de sessão. Seção, camada de transporte. Então aqui a gente tem controle de fluxo. Ajusta a taxa de transmissão entre emissor e receptor. Né? E a gente citou em sala de aula, se um determinado computador fosse mais rápido, né, o computador que está transmitindo as informações for mais rápido do que o computador que está recebendo as informações. O computador que está recebendo, ele não vai conseguir processar os dados, né, na velocidade que o emissor está transmitindo as informações. Então ele diz, emissor, diminua a sua taxa de transmissão, senão eu não vou conseguir processar todos os dados que você está enviando. E aí o emissor reduz a sua taxa de transmissão para que o receptor consiga processar todas as informações. Isso é o controle de fluxo, né? Acontece entre os dispositivos finais, entre o dispositivo que está emitindo os dados e o dispositivo que está recebendo os dados. E tem o controle de condicionamento. Né? Permite selecionar uma rota que não seja a mais utilizada. Além disso, a gente também tem confiabilidade. Confiabilidade, que é a garantia de que os dados emitidos serão recebidos. Então, aqui utiliza-se uma estratégia de confirmação dos
dados que foram enviados. Pronto, 3 características da camada de transporte, né? Bastava 2. A gente citou aqui algumas em sala de aula. Características da camada de rede. Então, boa parte de vocês escreveu essa daqui. Essa foi de um entendimento que é um endereçamento lógico. Algum som foi emitido, deixa eu ver o que aconteceu. Michele mandou avisar que está utilizando 4G, porém está tendo problema, não está conseguindo acompanhar a aula. Era esperado, né? Pela rede celular fica difícil. Mas a gente pode contornar esse problema, né, com a posterior visualização da aula que vai ficar gravada. Essa é a minha ideia inicial, ver se as pessoas que estão sem conectividade via provedor em casa conseguem acompanhar depois, né, a aula. Em um local que tem Wi-Fi, você também pode baixar o vídeo, né? Tem uns plugins que você instala no navegador que permite que você baixe o vídeo diretamente do YouTube. Também vai ser possível fazer dessa forma. Endereçamento lógico. Permite identificar de forma única um dispositivo na rede. Esse endereço é atribuído em software e pode mudar. Endereçamento lógico. Emprega. Professor, o Voclete chegou, viu? Beleza. No final eu faço uma chamada de novo para colocar a presença em quem acabou chegando depois. Emprega o endereço IP de 32 bits, utilizando a notação decimal pontuada. Então era por isso que essa questão valia tanto ponto, né? Valia 30% da avaliação, porque exigia bastante. Então, características da camada de enlace. Aqui entra o endereçamento físico. Permite identificar também de forma única, já com o identificador, né? Permite identificar de forma única uma placa de rede através da qual o dispositivo se conecta. Então, isso daí vai ter... Nosso smartphone, por exemplo, ele também tem um endereço MAC, você consegue consultar o endereço MAC do smartphone indo nas configurações do equipamento. E aqui, na tecnologia Ethernet, utiliza-se o endereço MAC. MAC é uma sigla, Medium Access Control. Professor, o senhor faz uma prova e um trabalho, ou 2 provas, ou só faz uma prova mesmo? A partir de agora, a gente vai atuar com tarefa de casa diária, né? Porque não se sabe ainda quando a gente vai voltar para as aulas presenciais, e aí, para não ficar só isolado em uma única avaliação, né, remota, que
Não sei ainda como proceder com relação à fiscalização, né, das avaliações remotas. É por isso que a gente vai agora passar uma tarefa de casa, e aí esses trabalhos vão ser contínuos, né? Toda semana a gente vai ter um trabalho de casa. Aliás, se consolidando essa abordagem da gente, da aula remota, né? Todo mundo conseguindo acompanhar, ou na hora que ela acontece, ou posteriormente através dos vídeos que vão ficar no YouTube, a gente pode até acelerar essa disciplina, enquanto o Instituto como um todo chega a uma resolução de como encarar essa questão das aulas remotas, né, que eu estou fazendo isso aqui até para servir como experiência, né, para se os outros docentes também quiserem fazer esse tipo de abordagem. Né. Eu me comuniquei já com a gestão, disse que ia fazer essa experiência, e aí ninguém falou que não era para fazer, sabe? Então a gente vai conduzir isso aqui como experiência até para o Instituto como um todo, né, não apenas para o campus de Palmeira. Então, para esse período, dando certo hoje, a gente podia marcar um segundo encontro para quarta-feira, por exemplo, né? E aí aumentar o ritmo para, não só para não ficar parado ao longo desse período em que a gente não pode ter aula presencial, como também para acelerar, né? Porque, claro, essas semanas que não vão ter aula, não se sabe ainda quantas semanas são, não se tem uma estratégia ainda definitiva, né, de como vai ficar para repor essas aulas. Então, se a gente puder adiantar, se a gente observar alguns pontos, né, que a gente não tem prejuízo, se a gente estivesse na sala ou estivesse aqui, o resultado ia ser o mesmo. A gente observar alguns pontos que são fundamentais aí para o processo de ensino-aprendizagem, aí a gente pode continuar com isso e até acelerar e ter, por exemplo, 3 aulas por semana, né? E quando voltasse, a gente não estar atrasado e podia até estar adiantado. E no final do ano letivo, ceder os horários das aulas que a gente adiantou para os outros professores conseguirem repor as aulas. Então, não se sabe ainda, são só conjecturas, sabe? Não se tem ainda uma estratégia definitiva. O que importa é que a gente tente fazer o melhor. Então, voltando aqui. Na tecnologia internet, utiliza o endereço MAC de 48 bits. Utilizando a base hexadecimal. Então, 2 características aí da camada de enlace. Características da camada física. Transmite sinais, seja através de meio metálico, corrente elétrica, e se funde, né, com a segunda questão, essas características. Seja através de meio metálico, corrente elétrica, ondas eletromagnéticas, o ar, seja através de meio metálico, seja pelo ar, ondas eletromagnéticas, seja por luz, fibra óptica. Então, aqui nós já tem, decompondo, já tem 3 características, né? Emprega cabos UTP, STP, cabeamento via fibra óptica, antenas para transmissão sem fio. Então tá aí, né? Uma lista comprida, por isso que tem bastante espaço para responder essa questão também. Muitas características aí que a gente encontra nas camadas. Show! Segue. 4ª questão, né? Explique detalhadamente o objetivo do comando abaixo. Então, ó,
a gente não só explicou isso durante a sala de aula, tinha no arquivo de anotações o comando e também a gente empregou na prática. Então, o comando scp é utilizado para transmitir arquivos entre 2 ou mais dispositivos conectados à rede. Vê, pessoal, isso não funciona apenas na rede local, não, tá? Eu também consigo fazer essa transmissão via internet, desde que eu tenha o endereço IP do destino, o endereço válido, que pode ser empregado na internet, vai estudar isso mais na frente, né, o que são endereços privados e endereços públicos, e porque algumas respostas contemplavam a premissa de que teria que ser na mesma rede, e não. Não na mesma rede local. Eu posso transmitir arquivos via internet, utilizando também o comando scp. Como todo comando de cópia, ele utiliza a abordagem de para. O que é que isso quer dizer? De onde o arquivo está para onde o arquivo vai. De onde o arquivo está para onde ele vai. Então, nesse caso que é apresentado na questão da prova, é um caso de upload do arquivo. O arquivo está na minha máquina, ou melhor, esse daqui é um caso de download do arquivo. O arquivo está na máquina remota, então, o primeiro parâmetro é de onde o arquivo está. Então, se aparece aqui o nome do usuário, @ IP, como no primeiro parâmetro, eu sei que eu estou tentando fazer um download para a minha máquina, já que é de para onde o arquivo está. Está na máquina remota. Onde eu quero salvar? Na minha máquina. Então, esse comando aqui apresenta um download. Então, de onde o arquivo está para onde? No caso da questão, um download está sendo realizado da máquina. Qual é o IP da máquina? 10.6671, 10.6671.1. O download está sendo realizado da máquina do arquivo da ISO do Ubuntu que está no diretório /home/aluno da máquina remota. O arquivo será salvo também no diretório /home/aluno da máquina de onde o comando está sendo executado. Salvo. Então era isso. Mais uma vez, é bom que fica gravado, vocês podem consultar depois. Então, SCP, vou fazer o download. E para fazer o download eu preciso me logar na máquina remota. O usuário que vai ser pedido a senha vai ser o usuário aluno. Arroba é um separador de campo interno. Vai separar o usuário da máquina remota do IP da máquina remota. E 2 pontos, onde vai estar o arquivo, né? O caminho completo até o arquivo. O diretório onde o arquivo está e o nome completo do arquivo. Tá? E o segundo parâmetro é onde eu vou salvar o arquivo na minha máquina local. Beleza. Segue. Quinta. Quantos e quais endereços precisam estar presentes para transmitir informações em uma rede TCP/IP? Explique como cada um deles é obtido. Está até escrito errado aqui, obtido. Então, isso daí está diretamente no arquivo de anotações das aulas anteriores. Está aqui, né? Foi da aula do dia 2 de março. Então, são 4 endereços. Diversos endereços são necessários para transmitir informações da rede TCP/IP. IP de origem, IP de destino, MAC de origem e MAC de destino. Então, é só consultar aqui as anotações da aula do dia 2 de março. Consultar as anotações
da aula do dia 2/3. E os dados, sexta questão. As imagens abaixo apresentam os cabeçalhos dos protocolos IP e TCP, respectivamente. Com que objetivo os dados contidos nos cabeçalhos dos protocolos são utilizados? Então, a gente citou isso diversas vezes em sala de aula, né? Os dados contidos nos cabeçalhos são utilizados para implementar as funcionalidades das camadas presentes no modelo de referência, né? Então, nessas duas que aparecem aqui na prova, a gente poderia ver o source address e o destination address, que são os endereços IP de origem e de destino, respectivamente, né, que são utilizados para troca de dados entre dois hosts, né, entre dois dispositivos, o source address e o destination address. Né. E a questão da confiabilidade, por exemplo, utilizando o protocolo TCP, a gente vai utilizar esse sequence number e esse acknowledgement number para implementar a confiabilidade, né? Para implementar o controle de fluxo, a gente vai utilizar esse campo aqui chamado window, né? Que vai transmitir quantos bits o emissor pode enviar até o receptor. E esse filtro é feito pelo receptor, né? Se o receptor consegue capturar mais informação, então ele vai até incentivar o emissor dizendo, pode enviar mais dados que eu consigo processar. Então, só para citar, né? Então, é para isso que os dados dos cabeçalhos aparecem, né? São utilizados para implementar as funcionalidades das camadas presentes no modelo de referência. E agora, pessoal, eu pergunto a vocês, deixa eu voltar aqui para a janela, ver se tem alguma coisa no chat. Eu pergunto a vocês, somaram aí direitinho a pontuação das provas, deem uma somada para ver se tem alguma divergência na pontuação. Eu já salvei as notas no Siga. Eu não lembro se eu digitei, mas não lembro se eu comitei. Pronto, tá lá já. Beleza. Então, faça uma soma aí das notas, das questões. Veja se tem alguma divergência. Esperar aí algum tempo para receber aí a confirmação de vocês. Estou aguardando, tá, pessoal? Vou aguardar só um minutinho aí para vocês somarem. Para quem ainda não fez isso, some a pontuação das questões para ver se está tudo certo. Enquanto isso, eu vou colocar o link do livro do Kurose no Siga. Não sei se eu já passei para vocês. Deixa eu ver aqui no arquivo de anotações. Deixa eu entrar aqui no Siga. Voltar. Principal. Então não tem ainda. Deixa eu colocar aqui. 13, hoje é dia 30/3. 30/3. Então, correção da primeira avaliação do primeiro bimestre e apresentação do capítulo 1 do livro do Kurose. E aí, como o livro é muito grande, né, tem 200 MB de tamanho, eu vou colocar o link aqui no Siga para vocês baixarem, que eu já fiz o upload dele para o meu Google Drive. Deixa eu pegar aqui o link. Gerar link compartilhável. Compartilhamento de links desativado. Particular não compartilhado. Ativado. Ctrl C. Deixa eu colocar aqui. Principal. Vai edição. Cadastrar.
Então, inserir material, inserir, cadastrar novo conteúdo, top da aula. Curose. Cadê, rapaz? Opção do link. Cadastrar. Vamos ver lá como é que ficou. Pronto. Não sei se vai estar certo aqui. Pronto, aí você consegue baixar aqui, pega esse endereço aqui e coloca no navegador que ele deve começar a fazer o download. Eu esqueci como é que faz coloco o link direto, depois eu melhoro isso aqui, só vocês terem acesso. Mas não baixa o livro agora, tá, pessoal? Porque senão vai ficar consumindo a banda de vocês aí, vocês não vão conseguir acompanhar, tá? Então, deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa. Não. Então, eu vou supor que todos vocês somaram aí a pontuação das questões e que deu ok. Qualquer divergência a gente pode tratar depois via e-mail. Então, temos aí 30 minutos ainda, vamos começar. Opa, tem alguém abrindo o áudio. Não vem nada. Sim, a soma está correta, muito obrigado. Então, deixa eu abrir aqui os slides do Kurose. Eu já fiz aqui o upload, vou colocar o link também lá direitinho no Siga para vocês acompanharem. Esses são os slides oficiais do próprio livro, tá? Eu faço algumas alterações quando eu acho que são necessárias. E tem um conjunto de... Deixa eu botar aqui para apresentar. Um conjunto de itens que são cobertos. Então, a gente só tinha, até agora, durante o primeiro bimestre, a gente fez algumas anotações no arquivo. Inclusive, o conteúdo da primeira avaliação foi bem pequeno, né? E fiquei aí tentando compreender por que as notas foram tão aquém, né, do esperado, porque o conteúdo era bem pequeno. Então, agora a gente vai adotar também a metodologia de empregar o livro-texto do Kurose, para vocês terem acesso aí direto às informações. Então, aqui no slide número 2 do livro do Kurose, eles explicam os objetivos do primeiro capítulo. Então, obter contexto, terminologia, sentimentos sobre redes, maior profundidade de detalhes serão vistos depois do curso, abordagem, usar a internet como exemplo. Então, o que vai ser abordado? O que é internet, o que é protocolo, bordas de rede, núcleo de rede de acesso e meio físico, estruturas de internet e SP, isso aqui é bem interessante, tá, pessoal? Da gente entender como é que os provedores de acesso funcionam e cooperam entre si. Desempenho, essa parte aqui não é muito adequada para a gente no ensino médio, com relação a cálculo de perda e atraso, a gente não vai contemplar esse item. Camadas de protocolo, modelo de serviço, que nesse item aqui que é discutido o modelo de referência TCP/IP, na verdade, o modelo de referência híbrido de 5 camadas, tá? E modelagem de rede. Então, esse livro aqui, ele ficou bem conhecido porque ele foi o primeiro livro a adotar uma abordagem diferente. Então, foi o primeiro livro a abordar a abordagem de estudo do livro do Kurose. É uma abordagem chamada top-down. O que isso quer dizer? Começa-se o estudo da camada de aplicação e vai descendo e desce. E se desce até a camada física. Por que essa abordagem foi adotada pelo livro do Kurose e por que essa abordagem revolucionou, né, os livros de rede de computadores? Porque você começando pela camada de aplicação, você começa com algo que é mais compreensível ao usuário, é mais comum do dia a dia, né? Da utilização dos próprios softwares.
que estão presentes na camada de aplicação. Como vocês viram, né, também na avaliação, a camada de aplicação faz a interface com o usuário e é lá que estão presentes os softwares que o usuário utiliza. É através desses softwares que ele consegue adentrar a rede. Então, essa é a abordagem do livro do Corozo. As abordagens antigas, tradicionais, utilizavam o sentido contrário. Ou seja, bottom-up. Iniciava-se da camada física e subia-se até a camada de aplicação. Essa abordagem não era muito bem vista pelos estudantes porque era mais confuso, né? Começava com a sinalização na camada física, começava com estudos de sinalização, com técnicas de multiplexação. Então, foi mudado isso aí no livro do Corozo para ficar mais próximo do usuário nesse contato inicial do estudo de rede de computadores. Beleza. Então, segue. Vamos lá. Então, o que é a internet, né? Então, tem uma discussão no livro, vocês vão poder ler, né, depois que fazerem o download, que para a definição da internet é meio confuso você dar uma própria definição, né? Porque a internet ela é muito extensa, é muito ampla, então tem milhões de elementos de computação interligados, né? Hosts, hospedeiros são sistemas finais, então essa figura aqui vai nos acompanhar durante esse primeiro capítulo. Então a gente vai ter aqui os equipamentos na borda, que são os sistemas finais, tá? E a gente vai ter os equipamentos de núcleo. Então os equipamentos finais, os hosts, são os equipamentos onde os usuários conseguem fazer conexão com a rede. Pode ser computadores, podem ser notebooks, wireless, podem ser dispositivos smartphones. Tem aqui as legendas aqui dos equipamentos. Esse livro aqui, essa edição, ela é de... Deixa eu conferir aqui o ano da edição. Essa edição é de 2006. Então já tem uma edição mais nova. Eu entrei em contato hoje com o pessoal da editora para pegar os slides da edição mais nova, tá? Para economizar tempo aí. Tem os recursos que são fornecidos para os professores e a gente tem uma quinta edição já do livro, que é essa aqui. Que está mais atualizada. Por enquanto, a gente usa essa terceira edição, depois a gente atualiza para a quinta, assim que os slides ficarem disponíveis. Beleza. Então, né, o que é a internet, né? No final das contas, é defendido pelo autor que é difícil você colocar uma definição exata do que é a internet. E aí há uma definição no livro do que é a internet pública. Vamos anotar aqui. Internet pública. É uma rede mundial de computadores, e aí a gente pode até estender para dispositivos, né? Por que usa esses computadores ainda? Pela edição do livro de ser de 2006, né? Dispositivos que interconecta milhões, ou até bilhões, né? Bilhões, ou até bilhões, de equipamentos de computação. Essa é a definição que está diretamente no livro, de equipamentos de computação. O Matheus chegou por aí. Está quase completo, né? Somos 25, somos 22 aqui
na videoaula, na videoconferência, na aula remota. Beleza. Então, a gente já discutiu, né, sobre os enlaces de comunicação. Os enlaces são esses traços aqui, ou essas ondas eletromagnéticas que estão presentes no diagrama, que permite que os dispositivos conectados à rede troquem informações. Não é novidade para a gente já contemplou isso, né? Fibra, cobre, rádio, satélite, né? Taxa de transmissão é chamada largura de banda. Então, como a gente sabe, a taxa de transmissão em redes de computadores é medida em bits por segundo, né? E esse valor é chamado de largura de banda. E aqui no centro, né, a gente na borda, a gente tem esses dispositivos, e no centro, no núcleo da rede, a gente tem os equipamentos chamados de roteadores, né? Que enviam os pacotes, são os blocos de dados. Então, pessoal, dependendo de qual camada a gente esteja fazendo referência às informações, os dados mudam de nome. Então, vou colocar aqui no arquivo de anotações o seguinte, ó. Se a gente tiver aqui, utilizando o modelo híbrido, que é o modelo de 5 camadas, que é apresentado pelo livro do Kurose, além do modelo de referência OSI, além do modelo de referência TCP/IP, a gente também estuda esse híbrido aqui. Então, a diferença dele para o TCP/IP é que a gente vai ter a camada de aplicação, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace e camada física. E aí, dependendo de qual a camada eu me refiro, o dado, né, que aquela camada está tratando, o nome do identificador do dado vai mudar. Então, eu vou colocar aqui mais uma coluna direita. Então, se a gente estivesse referindo à camada de aplicação, né, esses dados são chamados de mensagem. Se a gente estiver na camada de transporte, os dados são chamados de datagrama. Se a gente estiver na camada de rede, os dados são chamados de pacotes. Se a gente estiver na camada de enlace, chamado de quadro. E se a gente estiver na camada física, chamado de sinal. Tá? Então, quando a gente digita um determinado endereço no navegador, digitou lá www.google.com, apertou Enter. Na camada de aplicação, essa minha solicitação é chamada de mensagem. Quando isso desce para a camada de transporte e o cabeçalho da camada de transporte é agregado, a minha mensagem da camada de aplicação, ela passa a se chamar datagrama. É o nome do envelope na camada de transporte. Quando essas informações descem da camada de transporte e vão para a camada de rede, mais um cabeçalho é agregado na camada de rede. Então, com esse cabeçalho, o dado agora passa a se chamar pacote. Quando eu desço para a camada de enlace e anexo mais uma vez o cabeçalho da camada de enlace, agora já tenho o cabeçalho da camada de transporte, da camada de rede e da camada de enlace. São 3 cabeçalhos já. Então, ele passa a se chamar quadro na camada de enlace. E na camada física é a sinalização, né, que a gente já discutiu, seja qual for o formato, né? Seja corrente elétrica, seja onda eletromagnética, ou seja luz. Então, quando a gente se refere ao termo pacote, a gente está se referindo à camada de rede. E por que isso é citado aqui no slide do Kurose, nesse ponto? O roteador, como a gente já viu, é um dispositivo de camada 3. Então, roteadores enviam pacotes. Uma vez que o roteador é um dispositivo de camada 3, né, funciona aqui na camada 3, então ele vai transmitir pacotes. É só uma questão de nomenclatura para a gente compreender quando a gente estiver lendo o texto. Beleza, segue. Nós já vimos também, né, que os padrões da internet são feitos através de documentos chamados Request for Comments, que podem ser acessados diretamente do site da IETF, que é a Internet Engineering Task Force. Então tem essas explicações também ao longo do livro-texto. Então a gente chega aqui em serviços de internet. Deixa eu ver qual é a página que está aqui no livro para orientar vocês. Serviços de internet. Está aí na página 3 do livro-texto. Página 3, página 4. Continua também na página 5, né? Uma descrição de serviço. Né? Então, a internet ela vai ter uma infraestrutura de comunicação que permite aplicações distribuídas. Então, a gente acessa a internet através de páginas web, manda e-mails, faz jogos, né, como a gente citou já hoje, e-commerce, compartilhamento de arquivos,
Tudo isso são serviços que estão fornecidos pela internet. Tá? E esse tipo de serviço, o serviço de comunicação ele pode ser oferecido sem conexão e com conexão. A gente vai discutir isso já já. Então, para fazer uma transmissão, eu posso tanto estabelecer conexão, e nesse sentido, eu reservo recursos para que essa comunicação possa acontecer, e sem conexão, não vou reservar esses recursos. Essa é a principal diferença, tá? Com relação aos serviços que estão oferecidos na internet. E a gente chega à definição de protocolo. O que é um protocolo? Protocolos definem os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Não é? Por exemplo, se a gente tem um protocolo humano, então a gente vai ter duas pessoas conversando. Não é? Aqui no livro ele usa as pessoas A e B. Ele usa a pessoa A, o nome dela é Ana, e a pessoa B ele usa de Bob. Então são as duas pessoas que estão conversando aqui no protocolo humano. Então, como o protocolo se inicia? Eu posso ter um cumprimento, né? Oi, oi. E aí eu faço uma pergunta que vai ser o objetivo da minha comunicação. Que horas são? Né? E a pessoa vai e me responde. Né? São 12:02, por exemplo. Né? Então, o protocolo passa por essa característica, essa funcionalidade de apresentação, né? Onde mensagens específicas são enviadas, e logo depois que essas mensagens são enviadas, ações são tomadas para que as regras do protocolo possam ser executadas. Né? O protocolo de rede, claro, vai usar máquinas em vez de humanos, e toda atividade de comunicação na internet é governada por esses protocolos. Então está aqui, né, a definição de protocolo. Define os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pelas entidades de rede e as ações a serem tomadas na transmissão e recepção de mensagens. Esse assunto está contemplado na página 5 e 6 do livro. Tá aí o exemplo, né? Ana aqui dizendo para Bob, oi. Bob responde, que horas são, por favor? 2 horas. Né? Então, quando a gente vai estabelecer uma conexão via internet, o tipo de transmissão orientada à conexão é efetuada, é implementada pelo protocolo TCP. Então, vamos colocar isso no arquivo de anotações. O protocolo TCP, o Transmission Control Protocol, é utilizado para estabelecer conexões entre emissor e receptor. Esse estabelecimento de conexão, pessoal, estabelecimento de conexão reserva recursos nos dispositivos finais para que a comunicação entre os mesmos seja realizada. Então, o que é essa reserva de recursos, né? Esse estabelecimento de conexão reserva recursos nos dispositivos finais. Então, toda vez que eu for transmitir alguma informação via TCP, eu vou reservar memória RAM no computador de origem e memória RAM no computador de destino, para que os dados que estão sendo transmitidos, né, do emissor para o receptor possam ser armazenados. Então, quando eu vou emitir informação para o lado receptor já reserva a quantidade de memória RAM, né, do dispositivo, para que os dados que estejam chegando possam ser armazenados. Tá? Isso aqui é a reserva de recursos com o TCP. Então, isso que está sendo visto aqui nessa figura que está apresentada na página 5 do livro. Tá? Então, esse tipo de conexão aqui foi uma solicitação ao site do livro, www.aw.com.br. Eu tentei acessar esse link hoje e ele está fora do ar, né? Porque era daqui que você poderia fazer a solicitação para pedir os slides das versões mais atuais das edições do livro. Então, logo depois que eu estabeleço a conexão, tá? E eu estou usando o navegador, é emitida uma mensagem, e essa mensagem GET faz parte da especificação do protocolo HTTP. Tá? Lembra da definição de protocolo? Define os formatos, a ordem das mensagens enviadas e recebidas pela entidade de redes e as ações serem tomadas.
Então, os formatos e as ações a serem tomadas. A ação a ser tomada pelo navegador é enviar uma mensagem GET para o servidor, onde a informação está armazenada. GET, em inglês, quer dizer obter. Então, o que é que essa mensagem está dizendo aqui para o servidor? Está dizendo, eu quero que você me envie, né, o arquivo correspondente a essa solicitação. www.aw.com.br/curosebr. Tive algum contato aqui, deixa eu ver o que foi. Posso não falar agora. Valde, fale com ele. Professor, o senhor vai disponibilizar o slide para a gente estudar? Sim, vou. Vou colocar lá no Siga, assim que terminar. Beleza, segue. Então, essa é a discussão, tá? Então, deixa eu tentar explicar melhor a questão do GET, tá? Então, vou abrir aqui o navegador. Vou digitar aqui www.espn.com.br. Quando eu aperto Enter aqui, pessoal, o protocolo que eu estou utilizando aqui é o protocolo HTTP, tá? http://. Então, tá aí. www.espn.com.br. O protocolo HTTP, RFC, é definido, como todos os outros protocolos, através de um Request for Comments, tá? Então, aqui nesse protocolo, a gente vai encontrar quais tipos de mensagens ele suporta. Então, tá aqui, ó. Esses são os tipos de mensagens suportados pelo protocolo HTTP, tá? Então, quando um navegador vai ser desenvolvido, como, por exemplo, o Chrome que a gente está utilizando, ele vai ter que implementar as regras do protocolo HTTP para conseguir se comunicar utilizando esse protocolo. Então, quando os desenvolvedores vão implementam um navegador, eles têm que implementar as regras dos protocolos que vão ser utilizados. O que é que esse método GET traz aqui para a gente? Ó, o método GET significa recuperar qualquer informação que é identificada pela URI. O URI é o Uniform Resource Identificator, que é o identificador de recurso universal. Identifica qualquer objeto em uma página web. Deixa eu mostrar isso para vocês. Deixa eu dar Enter aqui no site da ESPN. Então, quando eu faço esse Enter, o que é que acontece? Essas informações são transmitidas até o servidor, dizendo, GET, pegue para mim os objetos que estão definidos nessa URL. Né? Então, eu digito esse endereço chamado de URL. Então, tudo aquilo que tiver contido na página da ESPN vai ser transmitida para o meu navegador. Né? Sejam vídeos, sejam imagens. Por exemplo, essa imagem aqui de William. Né? Eu posso colocar aqui, exibir imagem. Copiar o endereço da imagem. Ele vai exibir apenas a imagem. Então, tem toda essa URL aqui, ó, a1.espncdn.com, combiner, interrogação img, o identificador da foto, o formato da foto, que é JPG. Então, tudo isso está armazenado no servidor web, para o qual eu emiti a mensagem GET. Então, a mensagem GET vai recuperar todas as informações que estão relacionadas àquele identificador, àquela URL. Tá? Então, é assim que funciona a mensagem GET. Ela vai pegar todas as informações que estão lá no site e enviar para o navegador. Especificamente, quando eu passo somente o nome www.espn.com.br, ele vai recuperar a página, né? HTML, que é a linguagem de marcação de hipertexto, que é a linguagem de produção de páginas web. E aqui vai estar contido todas as URIs de todos os objetos que estão apresentados na página da ESPN. Como, por exemplo, aquela imagem que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui, ó, tem a URL dos scripts JavaScript que são utilizados nessa página. Então, aqui, ó, tem URLs das referências, ó, de imagens que podem aparecer na página. Então, tudo isso é obtido através da mensagem GET do protocolo HTTP. Beleza?
Diz aí alguma coisa. Diz, não estou entendendo, explica melhor isso, explica melhor aquilo. Entendi tudo. Vou seguir, então. Opa, beleza. Segue. Rapaz, eu nem habilitei a transcrição. Ativar legendas. Vamos testar agora no finzinho. Faltam 9 minutos. Vamos ver se saem as legendas no final que o vídeo for gravado. Vamos lá. Então, como a abordagem do livro, ela opta por estudar a borda da rede e depois o núcleo da rede, vamos dar uma olhada agora do que é discutido na borda da rede. Estou acompanhando aqui em outra tela o livro, que é para ir comentando também diretamente nele. Tá? Então, mais uma vez, né, a borda é o que está no limite, né, no edge, na extremidade, e o núcleo da rede é o que compõe os dispositivos que vão encaminhar as informações. No caso específico da internet, a gente está falando, no núcleo da rede, a gente está falando dos roteadores. Então, a gente inicia pela borda. Então, na borda, a gente vai ter as aplicações e os... hospedeiro é a tradução de host, tá? Então, vai ter tantas aplicações quanto os computadores que se hospedam na rede. É por isso que se usa o termo hospedeiro. Então, mais uma vez, está aqui a imagem, tanto com os computadores que estão solicitando as informações da rede, quanto com os servidores, que são os equipamentos que respondem às solicitações que são feitas através desses hospedeiros de acesso, onde nós, usuários, acessamos a internet. Então, o núcleo da rede é composto pelos roteadores, né? Segunda vez que a gente já fala isso na aula de hoje, e é uma rede composta de diversas redes. Como assim? Para que essa minha informação que eu solicito chegue até mim, a gente tentou executar o traceroute no IFAL, mas estava bloqueado, e agora eu vou executar aqui o traceroute para vocês. Então, se eu faço um traceroute para o site da ESPN, por exemplo, que a gente acabou de acessar, espn.com.br, deixa eu botar aqui o www. Então, o que é que o traceroute vai fazer? Ele vai mostrar por quais redes eu estou passando, tá? Então, a minha primeira rede é a rede local, onde eu me encontro. Esse daqui é o meu roteador na rede local. E aqui, ó, várias redes pelas quais eu estou passando são exibidas. Então, por exemplo, eu passo aqui pela rede da GVT, não é? Entro na rede da Vivo, continuo na rede da Vivo, vou executando vários saltos. O que é cada um desses endereços que aparece aqui? Deixa eu executar o dia. Gráficos, dia. Então, estou aqui. Já, o dia. Estou aqui no meu computador, meu notebook, e escrevi o endereço www.espn.com.br e apertei Enter no navegador. Conforme a gente sabe das aulas anteriores, né, essa URL é traduzida para o endereço IP para que essa informação possa ser trafegada na rede. Então, aqui em casa, eu tenho um equipamento wireless. Deixa eu ver se eu acho aqui switch, um roteadorzinho wireless, está ele aqui, tá? Ao qual eu estou conectado. Eu estou conectado via cabo, tá? Porque ele tem portas atrás e estou conectado via cabo. Por opção, podia estar conectado na rede wireless, tá? Então, esse meu equipamento está conectado a um roteador. Esse primeiro IP que aparece na saída do traceroute é o IP do meu equipamento. E está aqui. Certo? Aí, o segundo endereço IP que aparece, que é esse aqui, dynamic.adcl.gvt.net, é o endereço do roteador da Vivo. E aqui o provedor é Vivo. Copiar. Ctrl V. Então, isso aqui está conectado também, né, utilizando algum cabeamento. Provavelmente fibra. E esse é o primeiro nó que aparece aqui no traceroute. E essa lógica segue, tá? Aí eu vou para o outro roteador. Então, cada vez que eu tenho uma saída no comando traceroute, é um equipamento que está em uma rede, né,
diferente, através do qual a minha informação vai ser encaminhada até que eu alcance o servidor espn.com.br. Então, deixa eu pegar só mais um IP aqui para compor a figura. E eu vou colocar umas reticências aqui, tá? Opa. Aí eu tenho vários roteadores aqui no caminho. Até que eu chegue na rede da ESPN. Como a gente viu lá no laboratório também, alguns dos administradores dessas redes, eles filtram as mensagens do traceroute, porque existem técnicas de ataque que exploram as vulnerabilidades dos protocolos que são utilizados pelo traceroute. Então, o máximo que a gente conseguiu chegar aqui distante foi 52.93.29.64. E se a gente quiser descobrir o endereço IP de um determinado destino, a gente pode utilizar o comando host www.espn.com.br. Então aqui, ó, o comando host vai voltar para a gente que, na verdade, o site da ESPN é um apelido e o nome verdadeiro dele é esse aqui, oneside.gel.hosted.espn.com. Se a gente pegar esse endereço, copiar e colar lá no navegador, também vai dar certo. Então, ó, qualquer desses IPs aqui, tá? 3.215.19.255 até 35.170, 126.127, pode ser utilizado para acessar o site da ESPN. Tá? No final do traceroute, a última linha que apareceria aqui seria a linha do servidor. Cadê? Aqui. Do servidor da ESPN, que seria qualquer um desses IPs aqui. Deixa eu pegar esse aqui, por exemplo. Então, é por isso que o livro cita que a internet é uma rede de redes, porque ao fazer uma solicitação do host até o servidor, que contém as informações, os dados, no final das contas, os arquivos que estão sendo solicitados, né, eu passo por diversas redes. E a gente vai aprender mais na frente, quando eu uso o termo rede, eu estou falando de redes IP. Quando a gente utilizar, estudar endereçamento IP, a gente vai entender que essa rede aqui, 201.22.71.255, esse dispositivo pertence a uma rede. Esse dispositivo 152.255 pertence a outra rede. Por quê? Porque parte do endereço IP aqui define a qual rede eu pertenço. A gente vai estudar isso mais na frente, tá? Então, ó, já são 12h19. Hoje a gente chegou até a página... Deixa eu conferir aqui para vocês. Até a página 8 do Kurose, tá? Até o item 1.2.1. Vocês já podem fazer a leitura desses itens. Deixa eu colocar aqui no arquivo anotações. Vamos até o item 1.2.1. Item 1.2.1, tá? Do livro do Kurose. E vocês podem baixar o livro lá na página do SIGA, que já está lá. Beleza. Então, ó, essa foi nossa primeira experiência aí com aula remota. Vocês não falaram nada, mas vocês também não falam nada na sala, né? Então não faz muita diferença. Eles estão tímidos. Mas é assim na aula também, né? Na sala. Eu estranho muito vocês interagem muito pouco. Então, ó, dos 25 deveriam estar presentes, contando comigo, né? Dos 24 alunos, 20 estavam presentes. Então foi uma assiduidade bem boa, né? E aqui... Not solid stream, it serves interactive book. Rapaz, o idioma que está sendo capturado aqui parece que é inglês, né? Eric Clefson. Tudo bom? I need. Ela é bilíngue, minha gente. Eita, meu Deus. Que história do microfone agora.
Depois. Ó, legal, ele está capturando, mas está capturando em inglês, né? Vamos ver alguma configuração depois para ver se a gente consegue capturar esse áudio em português. Ele fala inglês também. Quem? Então, deixa eu ver verdade. quem chegou depois para botar a presença aqui. Sim, diz aí. Tem muita diferença de estar na sala de aula, né? Teve muita diferença com relação à apresentação, do Diga aí, conteúdo. Yasmin. O que é que vocês acham? Falem as opiniões de vocês. Isso é importante. Sensacional. Acha bom? Ó, sensacional, Nau. Saiu aqui. Então, eu já... Topado. Eu já Meu Deus. defendo esse tipo de abordagem há algum tempo, e pode ser que essa epidemia ela até provoque uma modificação social, né, na gente, que a gente realmente consiga, a partir de agora, se não em todo, pelo menos parte das aulas serem ministradas remotamente. E, por exemplo, se você perdeu o transporte, não conseguiu comparecer, a gente pode transmitir a aula, como a gente já vem fazendo, e você acompanhar de casa, né? E por mim, da minha parte, me colocaria presença em você sem problema nenhum, né? Aí agora tem a parte toda da instituição também que isso precisa ser regulamentado, né? Então, por mim é isso. Vou mandar aqui um e-mail para vocês com algumas perguntas para deixar registrado, tá? Que a gente teve essa aula mesmo, e para que vocês reportem aí as dificuldades que foram encontradas, as vantagens e desvantagens que vocês acharam de ter essa aula remota, para a gente ir consolidando essa abordagem. Beleza, pessoal? Beleza, boy. Agora é só a gente se despedir. Espero que vocês tenham apreciado aí. E essa abordagem já é utilizada bastante em ambientes de pesquisa, tá? A gente tem muitas reuniões de pós-doutorado, ou de pós-graduação diretamente online, porque as pessoas estão distribuídas no mundo, né? Então, tem pessoa que está na Alemanha, tem pessoa que está na Inglaterra, nos Estados Unidos, a gente faz esse tipo de reunião frequentemente. Foi a primeira reunião que eu fiz com a quantidade de pessoas assim, né, com mais de 20 pessoas, e eu acho que correu tudo bem. O que eu tenho a desejar para vocês, né, uma ótima tarde e um ótimo almoço. Obrigado. Amém. Valeu, pessoal. Valeu. Vamos encerrando por aqui. Podem ir se desconectando. Falou, molecão! Falou! Tchau e benção. Aí, vai. Ei, rapaz, você está sendo gravado. Ei, não diga isso não, mano.